Pessoal, uma outra possibilidade que a gente tem também é usar uma tabela, que é a tabela 2, que é a tabela da distribuição acumulada, né? Então, ela serve, por exemplo, para os mesmos exercícios que a gente fez anteriormente. Eu vou refazê-los usando agora a tabela da frequência acumulada. Então, na frequência acumulada, a gente vai sempre trabalhar com a probabilidade, né, do z ser menor ou igual a um valor qualquer que a gente estiver utilizando, e esse valor que a gente coloca aqui junto com essa letra φ aqui, certo? Então, por exemplo, calcular a probabilidade de z ser menor do que menos 0,5 a gente já viu que é a gente viu isso no slide anterior, que é 0,30854. Agora vamos fazer isso através da tabela de distribuição acumulada. Então seria φ de menos 0,5. Nesse caso, é a frequência acumulada. A ideia de frequência acumulada é sempre essa, menor ou igual do que um valor. Tudo bem isso aí? A frequência acumulada está aqui, ó. Então, da mesma forma, né, a gente vai olhar, então, ó, menos 0,5, está aqui menos 0,5, então nela aceita esse valor negativo, né? Então, aqui, ó, menos 0,5, então, aqui ficou faltando aqui a parte de cima dessa tabela, né? Porque aí, às vezes, você vai falar assim, professor, mas eu não tinha que olhar nessa primeira aqui, é porque a tabela acumulada, aqui é quando é 1. Então, por exemplo, isso aqui seria menos 0,51. Essa última coluna aqui é que é do zero. Então, a gente começa da mesma forma. Casa inteira, primeira casa decimal, a gente olha aqui. Agora, quando eu for olhar a segunda casa decimal, quando ela for zero, ela vai ser a última aqui, ó. Então, muda um pouco da tabela 1 para a tabela 2, né? Lá na tabela 1 que a gente estava usando, quando a segunda casa era decimal era o zero, era essa primeira. Na acumulada, não. Quando a segunda casa decimal é o zero, nesse caso aqui é o zero, que é menos 0,5, depois do 5 aqui é zero, então é essa última coluna aqui, ó. Então, quando aqui for 1 é essa coluna, quando depois desse 5 for 2 é essa, quando depois do 5 for 3 é essa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Né? Então, ela muda um pouco. Então, menos 0,5 ó, é aqui, ó, que é o mesmo valor que a gente já tinha encontrado lá no exemplo anterior. Nós também fizemos essa probabilidade aqui, ó, de z ser maior ou igual a 1 e a gente encontrou esse resultado. Como que faríamos isso na tabela acumulada? Então, olha só, a parte que a gente está calculando é essa aqui, ó. Essa que é a parte que a gente está calculando. Então, para calcular ela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o todo, menos o φ de 1. O que é o φ de 1? É a probabilidade de ser menor do que 1, ou seja, é o que está antes do 1. Se eu faço 1 menos o que está antes do 1, 1 menos isso aqui, ó, vai dar justamente o que eu quero, que é esse pedaço aqui, ó. Certo? Então, ficar atento a isso aí, como usar a acumulada. Na acumulada, quando eu tenho aqui, por exemplo, φ de 1, é tudo que está antes do 1. Né? E como eu quero esse pedacinho aqui, ó, se eu pegar o total e tirar aquilo que está antes do 1, vai sobrar justamente o que está depois do 1, que é isso aqui, ó. Agora, como que eu faço para achar o φ de 1? Então, φ de 1, a parte inteira é 1. Então, eu vou ver que a parte inteira é 1, que é essa aqui, ó. Né? E a segunda casa decimal, nesse caso, ó, aí aqui eu joguei o zero para frente, eu mudei a tabela. Né? Então, aí vai ser esse valor aqui, que é o 0,84134. Então, essa tabela já tem o zero aqui na frente. Então, a segunda casa decimal, ela está com o zero aqui na frente, ó, 0,84134. Então, vai dar o mesmo resultado, ó, o mesmo resultado aí, certo? Então, eu só estou utilizando, na verdade, você pode estar pensando assim, professor, no slide anterior, você apresentou a segunda casa decimal com zero do lado de cá. Por que isso aconteceu? Então, respondendo essa pergunta, olha só o que acontece. Quando você está trabalhando com o valor de z, que é negativo, observa como a tabela aparece aqui, ó. Ela vem com os valores negativos e a segunda casa decimal ser igual a zero é aqui na última coluna, olha. Ela é aqui na última coluna. Agora, quando você está trabalhando com a segunda tabela de valores positivos, aí a segunda casa decimal é a primeira coluna aqui, ó. Por isso que teve essa diferença de um exercício para o outro. Não sei se vocês perceberam. Lá no primeiro exemplo que eu fiz da tabela acumulada, a gente trabalhou com menos 0,5. Só que como a segunda casa decimal era o zero, aí eu tive que usar essa última coluna. Por isso que deu aquele resultado lá, que era o 0,30854. Agora a gente já está trabalhando com 1. Como 1 é positivo, então eu utilizo ele aqui. E a segunda casa decimal igual a zero já é essa aqui, ó.
Então, a tabela 2 ela tem duas partes. Uma parte para negativo e a outra parte para o positivo.